glória a Deus, aleluia. Te damos graças, Senhor. Não há Deus semelhante a Ti nos céus. Obrigado pela Tua mão poderosa, o Teu braço forte. Obrigado, Pai, porque verdade e justiça vão adiante da Tua face. Obrigado porque Tu és o nosso Senhor, Tu és o nosso pastor, nada nos faltará. Obrigado porque o Senhor supriu cada uma de nossas necessidades, segundo suas riquezas em glória por Cristo Jesus. Obrigado, Pai, porque o Senhor nos livrou do que era mortal, enviando a sua palavra, nos sarou, nos libertou. Obrigado, Pai, por esta manhã. Te dou graças pela tua palavra sendo ministrada nessa manhã, Pai. Eu esvazio de mim mesmo, em nome de Jesus Cristo, e oro para que o Espírito Santo venha fluir nesta manhã. Eu me rendo totalmente a essa unção, em nome de Jesus Cristo. Muito obrigado, Pai, em nome de Jesus. Amém. Bom dia, graça e paz. Podem sentar-se. Vou fazer uma pose aqui para ela. Obrigado. Deixa aí. Aleluia. Deixa programado? Não? Então tá bom, senta aí, que é bom você sentar para ouvir. Amém? Aleluia. Deus é bom. Amanhã estamos aqui para falar um pouco da palavra do Senhor. Amém? Sei que eu estou diante de uma plateia muito cheia de sabedoria, conhecimento, né? Pessoas que já passaram pelo rema. Mas Paulo diz que é sempre bom, é a segurança para nós ouvir as mesmas coisas. Amém? Aleluia. Eu cheguei nesse ministério, nessa igreja aqui, era lá na Avenida 6, pastor Marquinhos ainda, amados, ouvindo o que o pastor Band sempre pregava sobre fé, sobre confissão da palavra, bem? E eu estava me lembrando essa semana, buscando, né, qual seria a palavra a ser ministrada nessa manhã, da parte do Senhor. E foi na sexta-feira que surgiu, saltou, eu ouvindo o livro de, eu acho que é Annette, né, o nome dela, Annette Capps, sobre a fé quântica, ciência quântica, e ali começou a me despertar. Eu cheguei nesse ministério ouvindo sobre fé, mano. Comecei a ouvir sobre fé, e aí foi mudando minha vida. E quando eu fui fazer o rema, e era ouvindo sobre fé, a palavra da fé. E eu me lembro de que o pastor Band sempre, eu achava interessante, aquilo ficou gravado dentro de mim. O pastor Band dizia: o verbo da vida, irmão, aqui ninguém dá moleta. Você tem que andar com suas próprias pernas. Eu digo, oh, coisa boa. Não damos moleta, ensinamos a palavra para você andar com as suas próprias pernas, ter a sua vida. Amém? E desde esse tempo eu vejo isso, amado. A responsabilidade das coisas acontecerem na nossa vida, né, parte de nós, porque Deus já fez tudo. Deus já providenciou. E Ele já nos deu tudo do que diz respeito à vida e à piedade. Aleluia. E quando a gente vinha no carro também agora, aí apareceu uma mensagem, Cleide abriu lá, era o apóstolo Sérgio Pessoa, né? Deixa eu ver se eu encontro. Interessante demais, eu digo, tem tudo a ver com o que nós aprendemos, com o que nós vamos tratar nessa manhã. A igreja usa muito a petição, enquanto deveria apenas tomar posse. Você não precisa pedir aquilo que já é seu. Aleluia. Quando eu cheguei na Igreja Verbo da Vida, eu comecei a ouvir isso, mano. Porque muitas vezes nós somos ensinados apenas a pedir. Mas há uma obra que foi realizada através de Jesus Cristo. A Bíblia diz que Ele já nos deu tudo que diz respeito à vida e à piedade. Que nós, se nós dissermos, nós teremos. E a gente olhando no geral, a igreja, o corpo de Cristo, ela realmente é ensinada a estar sempre
no pedir, nessa condição de pedir. Mas pela palavra de Deus, não é pelo que os homens ensinaram, mas pela palavra de Deus, nós somos instruídos por Paulo a tomar posse daquilo que já é nosso. Cristo não já realizou? Nós não somos herdeiros e co-herdeiros com Cristo? Há uma herança a ser desfrutada? É nossa. Nós só precisamos tomar posse. Eu não preciso mais estar pedindo aquilo que é meu. Eu tenho que ter o conhecimento da herança que eu tenho e tomar posse daquilo. Meu pai faleceu já há alguns anos. E eu desfruto de algumas coisas que ele deixou, amado, de herança. Jesus, ele já voltou para o Pai. Está sentado à destra, realizou uma obra. Nós precisamos desfrutar do que ele realizou, do que ele conquistou para nós. E nós muitas vezes nos deparamos na fila, do pedir, quando nós já temos e só temos que nos posicionarmos, para tomar posse daquilo que é nosso. O escritor aos Hebreus diz que nós devemos ter ousadia ao entrar no Santo dos Santos. Há um lugar que é nosso e muitas vezes nós não estamos desfrutando, o Santo dos Santos. Tende ousadia ao entrar no Santo dos Santos. E muitas vezes estamos tímidos, porque não desenvolvemos um relacionamento, com o Senhor, com a palavra. Cantamos muitas vezes, amado, como essas canções, eu acho que foi a segunda canção, tinha tudo a ver, o sobrenatural, fomos chamados para viver no sobrenatural, mas muitas vezes nós somos intimidados pelas circunstâncias, amém? Eu sei que existe um processo, que o começo não é assim, isso é um tempo, a gente vai desenvolvendo a nossa fé, porque nós recebemos uma medida de fé, e nós vamos desenvolvendo essa fé, através da meditação da palavra, através da confissão da palavra, através de oração, das experiências que nós passamos. E durante esse tempo, amados, que eu estou aqui no Verbo da Vida, aprendendo a palavra da fé, aprendendo que aquilo que eu falo, eu tenho desfrutado disso na minha casa. As experiências, os processos, eles são meio dolorosos, A gente sente, temos ainda a carne não rendida, mas, amados, cada experiência que a gente passa, a gente sai mais fortalecido. A gente tem que crescer. Aquilo que surge de dificuldade diante de nós, amados, se nós perseverarmos, se nós tivermos uma constância na palavra, vai servir para crescimento. Mas muitas vezes as pessoas abandonam a fé por causa das circunstâncias, porque não desenvolve um relacionamento com a palavra, não está ouvindo a palavra. Você concorda comigo? Então precisamos, amados, nos relacionarmos com a palavra, ter uma vida de fé, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Há um versículo chave, Hebreus 11:1. Eu gosto dessa versão aqui. Essa versão é da Bíblia de Joyce Meyer. Ora, a fé é o firme fundamento, a garantia, a confirmação, o estado de posse. Aleluia. A fé é o firme fundamento, a garantia, a confirmação, o atestado de posse das coisas que se esperam e a prova da existência das coisas que não se veem. Aleluia. Deu para entender, amados? Aleluia.
A fé é. A fé é o firme fundamento, a fé não será. E Paulo diz, ora, a fé é. Embora essa palavra aqui, ora, não seja usada como uma palavra no presente do indicativo, né, nós podemos usar desse modo para impulsionar o nosso raciocínio aqui. A fé, enquanto firme fundamento das coisas que se esperam, é a fé de agora. Aleluia. A fé nunca será para o futuro. Esperança é futuro, mas a fé é agora, a fé é já. Algo novo agora. Aleluia. Tem que ter essa convicção dentro de você. A fé é agora. Há um tempo a se manifestar. Tem coisas que passam por um processo. Há um tempo para ser manifesto, né, no natural. Mas a fé é hoje. Quando você vem à fila de oração para receber algo da parte de Deus, seja por cura, né, libertação, qualquer coisa, enfermidade, qualquer situação que você vem com a convicção, eu vou para receber, eu vou receber. Embora os sintomas, quando terminar a oração, a imposição de mão, embora você esteja ali com aquele sintoma, mas você tem que ter essa consciência de que você recebeu de Deus o que você veio pegar. Você recebeu o que é seu. Porque eu creio em imposição de mãos, amados. Cada um anda no nível de fé que tem. O que eu quero dizer é que nós temos que desenvolver essa fé, ao ponto de sermos resposta para outras pessoas, a usufruirmos da herança que nos cabe, que nos foi conquistada. Amém? Aleluia. Se não é fé, mano, se não é agora, é só esperança. Eu creio que Deus vai fazer algo. Eu creio que Deus vai me curar. Eu creio que Deus vai abrir aquela porta. Mas, obrigado, Senhor, porque você ora em linha com a palavra. Porque o se eu disser, crendo, eu terei. Então você ora. Obrigado, Senhor. Se você recebeu a imposição de mãos, se orou por uma causa, mas você tem que estar declarando aquilo. Obrigado, Senhor. Pela fé eu recebi. Eu não preciso todo dia, toda hora estar diante do Senhor pedindo a mesma coisa. Eu tomo posse, eu recebo o que é meu. Porque muitas vezes quando a gente vem para a oração, a gente não está com essa certeza, dentro de nós, essa convicção. Precisa de ajuda, precisa, é bíblico, amados. Ajudarmos uns aos outros, estimularmos a fé, é bíblico. Mas tem que chegar um momento que a gente tem que dizer, é meu, eu pego pela fé, eu tenho. E isso funciona, Jorge? Funciona. Mano. Tanto funciona para o lado certo como para o lado errado. Você pode ter fé para as coisas de Deus ou você pode ter fé nas coisas do diabo. Depende do que você está liberando com a sua boca. Amém? Aleluia. Aquilo que você libera, amado, vai trazer um resultado. Porque palavras, certo? Elas são energia. Palavras, ela transmite um poder. E eu fiquei meditando sobre essas coisas. E a gente tem visto aí no YouTube, tem vídeos, né, em relação à ciência, né? Eu acho que foi em relação a um arroz, colocou num pote, não é isso? Num vidro, 2 vidros com uma quantidade de arroz, e a pessoa começou a falar algo, né, para um que era bom, abençoando um, e o outro desprezando, lançando palavras de maldição. Mas houve uma diferença, né, desses 2 frascos de arroz. Eram vidros com arroz dentro. Houve uma diferença daquele que se lançava uma palavra de bênção e daquele que se lançava uma palavra de maldição. Amém. Aleluia. Funciona. A ciência está aí comprovando que está na Bíblia, amado. Confirmando. Aleluia. Deus já fez tudo o que Ele queria fazer com relação à sua cura. Ele já fez tudo o que queria fazer com relação às suas finanças. Ele já fez tudo em relação ao diabo. Ele já finalizou essa história. Amém?
Aleluia. Já foi feito, essas coisas foram realizadas através do sacrifício de Jesus Cristo. A igreja tem que aprender, amados, eu digo a igreja, de modo geral, o povo de Deus, a igreja tem que aprender a tomar posse do que foi conquistado. Há uma herança a ser desfrutada, e muitas vezes nós passamos essa jornada aqui sem desfrutar. Muitas vezes as pessoas partem muito cedo e não desfrutam do que foi conquistado. Mano. E há algo a ser desfrutado nessa jornada. Nós temos um alvo, né? Nós temos um destino, há uma jornada para isso e nós temos que desfrutar dessa jornada, usufruindo do que Jesus já conquistou. Aleluia. Vivendo a vontade de Deus. E qual é a vontade de Deus? É a sua palavra. O que ela diz ao nosso respeito. E muitas vezes o diabo traz, né, esse entendimento distorcido, né, e nos coloca numa condição de estar sempre pedindo e não tomando posse. Sempre na defensiva, mas nós temos que estar na ofensiva, partir para cima. Aleluia. Eu sei o que eu passei em casa, amado, alguns anos atrás. Eu vi a fé da minha esposa sendo esticada ali, sabe, como um elástico, ela puxando. As circunstâncias diziam uma coisa, mas ela ia para a palavra. Ela dizia, é conforme a palavra. E ela mergulhada ali buscando, era todo dia, o dia todo, amado. Teve noites que ela nem dormia, perdia o sono, mas ela não perdia a oportunidade de estar na palavra, orando, confessando a palavra. Mas se você perseverar na confissão, vai acontecer. Era algo que só Deus, amado, só o poder de Deus. E o que é que ela fez com isso? Se posicionou, né, e ativou o poder de Deus. E as coisas começaram a se alinhar com a vontade de Deus, que é a sua palavra. Aquilo que era um caos, aquilo que era maldição, foi transformado em bênção. Por causa da palavra, de estar ali, meditando, buscando, sabendo qual a vontade de Deus. A vontade de Deus é a sua palavra, amados. E nós precisamos ter um relacionamento com a palavra. Aleluia. Porque é a palavra que é poderosa para salvar a nossa alma. Não existe outro método. É a palavra, está escrito. Paulo fala, ela é poderosa para salvar a nossa alma. Aleluia. Se nós temos uma alma inquieta, amados, alvoroçada, desesperada, aleluia, nós temos que enxertar a palavra na nossa alma, porque vai salvar. Aleluia. Há uma lei, a lei da fé. Ela é uma lei de Deus. Romanos 3, 27. Logo onde está a jactância, quer dizer, o orgulho, é excluída, é excluída, banida, descartada completamente. Por qual lei? Qual princípio? Das obras, que são as ações? Não, mas pela lei da fé. Aleluia, a lei da fé. Amém. Ele está se referindo aqui, Paulo está se referindo a receber Jesus pela fé. E entrar nas provisões pela fé. E nós não podemos se orgulhar disso, porque é pela fé, é pelo que Cristo fez. Amém? Não são pelas obras, pelas nossas próprias forças. Não foi por isso, é pela fé que nós somos salvos. Aleluia. Pela fé, amados. Na antiga aliança, as obras, né, eram realizadas pelas obras, os homens entendiam que tinham que realizar as boas obras para obterem. Mas é pela fé, Jesus veio e disse, é pela fé eu faço. Nenhum homem poderia adquirir a salvação por si próprio. Mas foi por Jesus Cristo. E pela fé nós recebemos. É pela fé. Aleluia.
Eu me lembro da passagem daquela mulher do fluxo de sangue, já há 12 anos, né, com aquela hemorragia. E ela foi pelos meios naturais, pelos recursos que ela tinha. Se eu tenho, eu não preciso de fé. Se eu tenho dinheiro para comprar um carro, eu não vou precisar de fé. Mas eu estou querendo trocar de carro e eu estou exercendo fé para isso. E eu tenho que ser perseverante. Amém? Mas e quando a gente anda na fé, a gente determina datas. Sabia dessa? Pelo menos comigo funciona. Quando você quiser algo, você tem que determinar a data. Até essa data vai se manifestar, vai acontecer. Obrigado, Senhor. Amém? E essa mulher aqui, ela gastou tudo que ela tinha. E a Bíblia diz que ia de mal a pior. Não tinha resultado. Foi investido muito dinheiro, mas nada daquilo resolveu. Mas ela ouviu falar. Ela ouviu falar de quem? De Jesus, aquele que cura. Agora é interessante que ela não disse, ela dizia uma constância. Ela falava, se eu tão somente tocar nas vestes de Jesus, se eu tão somente tocar, eu ficarei curada. Já aconteceu comigo, e tem que acontecer comigo e com você, amados, é pela perseverança. Você tem que estar dizendo, se eu fizer, assim será, porque está escrito. E aquela mulher, ela agiu conforme a sua fé. Ela foi e ela tinha dito, ela tinha confessado, se eu tocar, eu serei curada. E ela foi e tocou e recebeu. No processo que nós passamos, amado, a minha esposa, ela foi instruída assim. E ela orando, e ela buscando no Senhor, e o Senhor disse, você é que vai dizer o resultado. Você entende aí como Deus coloca a responsabilidade para nós? Por quê, amados? Porque Ele já fez. Eu tenho só que tomar posse. E jogou para ela, disse, é você que tem que dizer o que você quer. Ei, somos nós que dizemos o que queremos. E saltou a palavra dentro dela. Ausência de doença. Quando eu li agora essa passagem, né, dessa mulher do fluxo de sangue, que ela dizia, e o sangue estava ali jorrando, estava sangrando, né, e ela dizia, se eu tocar eu serei curado. Eu me lembrei do que o Senhor tratou com ela. É você que vai dizer o resultado. E ela começou ali, a ausência de doença, a ausência de doença. Ela não ficava dizendo, pedindo ao Senhor, me cura, não. Ela falava, ausência de doença. Será como eu disser, porque Jesus disse, o que você disser, você terá. E ela começou a falar, ausência de doença, ausência de doença, ausência de doença. E estava para receber o diagnóstico. Fez a biópsia e a gente estava para receber isso, mas foi a ausência de doença. Mas e quando eu fui pegar esse exame, cheguei em casa, né, e a gente abriu, tinha tanta coisa ali escrita, né, cientificamente, mas existia algo que eu entendia. A ausência, tinha essa palavra lá, a ausência, mano. Aleluia. A ausência. Aleluia. Você entende? Eu estou estimulando você a aumentar a fé. E como é? Pelo ouvir. E eu vou te dizer um método mais correto de você aumentar a fé. É ouvir você mesmo. Ela começava a falar dentro de casa. A palavra. E eram os ouvidos dela, ouvindo ela. E a fé era sendo gerada dentro dela. Mas tinha hora, amados, que o sintoma arrochava. E eu ali com ela. É assim. Deus disse, está feito. A gente não canta? Deus disse, está feito? Está aí Renata, que é a ministra de louvor. A gente canta tanta coisa, a gente canta a palavra, amado. Mas isso não pode ser apenas uma canção. Tem que ser uma realidade em nós. Amém. Aleluia. Eu não estou no nível de fé que eu estava há uns anos atrás. Mas existe muito ainda para me conquistar também, entendeu?
Eu não quero que você saia daqui condenado. Mas que você está entendendo, há uma jornada e você precisa desfrutar dessa jornada. Você não precisa ficar na fila do pedinte, você precisa tomar posse daquilo que é seu. Eu cheguei aqui, amados, com outro entendimento. Me dá, pedir. Mas eu entendi, amados, pela palavra e começou a ter efeito, surtir efeito na minha vida, de eu tomar posse daquilo que é meu. Eu tinha uma enxaqueca desgraçada. Quem é mulher sabe, homem é difícil ter isso, né? Mas eu tinha uma enxaqueca. O bicho me perturbava toda semana. Eu tinha que estar à base de remédio, porque... E nasci de novo. E aquela desgraça me acompanhando. Mas um belo dia, amados, eu fui para uma oração dos americanos. Foi uma turma de americanos que veio para o Brasil, veio para Natal, 100 e poucos americanos. A gente foi no ginásio do DED ali, tanta coisa aconteceu ali, tanto milagre, amados. E eu digo, eu vou receber. Eu fiz igual a mulher do fluxo de sangue. Eu vou lá receber. Novo na fé, bebê. Mas eu fui lá para a fila e ele perguntou o que é que eu tinha. Eu digo, aí eu falei para ele fez lá uma entrevista rápida que ele faz. Impôs as mãos e disse, você está livre. Mas desde aquele dia, são muitos anos, eu não me lembro agora, mas mais de 20 anos. Aleluia. E foi embora. Apareceu algumas vezes, mas eu continuei crendo. Já no verbo da vida, sintomas no meu corpo, mas eu declarando a palavra, eu confessando a palavra, o que a palavra diz, acabou, se foi embora. E isso, amados, vai nos fortalecendo, e as experiências vão fazendo com que a nossa fé ela seja esticada, amém? Ouvindo, e em 2017 eu passei por um processo de síndrome, acho que era síndrome do pânico, mas Deus me deu a instrução. Palavra, a espada, você tem, use-a. Mas esse é o recado de Deus, você tem a palavra, use-a. Porque a boca fechada, amado, você não vai ouvir nada do que a palavra diz. Você tem que falar, você tem que ouvir você, confessando a palavra. Mas se a gente fica com a boca fechada, amado, só no pensamento, os pensamentos vêm do diabo. E vai aumentando, vai aumentando. O quadro é outro. Você só vê aquilo, você fica preso, é como um mosquito que cai na teia de aranha, mas ele não sai mais não. E a aranha vai lá e diz, isso aqui é uma armadilha. O Satanás usa assim, ele joga a teia, aleluia. Mas graças a Deus pelo Espírito, graças a Deus pela palavra, mano. Aleluia. Nós muitas vezes estamos numa situação como essa, numa teia, aleluia. Mas nós temos a palavra. Nós temos a fé, e essa fé tem que estar na palavra. Porque você pode também colocar sua fé no negativo. Só crer naquilo que vai dar errado, que não vai dar certo, essa viagem não vai acontecer isso. Charles Capps, ele num livro dele, que eu tenho um livreto dele, né, Confissão para as Finanças, mas eu leio todo dia com ela. Todo dia eu estou ali. E aquilo está sendo gerado dentro de mim. Aleluia. E ele fala que ele era um homem muito negativo. Um agricultor, ele plantava algodão e ele já dizia como ia ser o resultado. Olha, eu plantei, mas vai dar uma chuva, vai acabar com tudo. Mas não dava outra, acontecia aquilo mesmo. Ele perdia toda a safra. Ele era negativo demais, ele só falava o negativo. Ele só pensava negativo. Gastava, plantava, mas na hora, ele dizia o que ia acontecer. E por que não canalizar isso para a coisa certa, para a palavra? E um belo dia, um homem batista chegou na casa dele. E com uns livros. E ele pegou esse livro, começou a olhar e pegou um livretozinho do irmão Reagan. Falando certo e falando errado. Acho que o título é esse. Pensamento certo e pensamento errado. Um livreto que tem aqui na livraria, pode ser até que tenha.
E ele começou a olhar, a folhear, e aquilo entrou nele, dentro dele ali, amados, e ele disse, daquele dia em diante a vida dele mudou. Ele só falava errado, amado, negativo. E acontecia. E ele, quando viu as instruções do irmão Reagan naquele livreto, ele começou a falar de acordo com a palavra. Ele tinha uma dívida de milhões de dólares. Pagou tudo. Um homem bem-sucedido, um empreendedor. Cara que conquistou, que andou pela América pregando o evangelho, liberando, falando da fé. E a gente tem essa oportunidade de ler essas coisas, amados. Muitas vezes a gente indica livros aqui e as pessoas, muitos nem se interessam. Mas tem que ter instrução dentro. Se nós estivermos bem resolvidos por dentro, quando o dia mal chegar, você vai saber o que fazer. O dia mal, ele vem. Você está na fé nesse nível, ou nesse outro, mas o dia mal vai chegar. Mas como eu estou por dentro, vai fazer a diferença. Amém? Aleluia. É como a gente constrói. O nosso homem interior tem que ser fortalecido pela palavra. Nós temos que estar falando sempre a palavra. Chega de falar negativo, amado. De que não vai dar certo, que é assim mesmo. Acontece com todo mundo. A economia está assim. Mas a palavra diz que, meu Deus, segundo as suas riquezas em glória, há de suprir cada uma de minhas necessidades. É segundo as riquezas dele, não é segundo a economia do país. Mas é segundo as riquezas dele, há de suprir. Então nós temos que crer. Amados, eu creio, 2025 estamos crendo, né, em coisas grandes. Pode ser que o cenário, né, não esteja dizendo isso, mas se a palavra diz, eu tenho que crer na palavra. Pode acontecer, ela dizia, pode acontecer com todo mundo, mas comigo não. Uma certa ocasião, um irmão dela, internado, enfermo, fraturou a canela dele lá, botou aqueles ferros e tinha que substituir, que aquilo foi uma emergência, mas tinha, né, o procedimento certo, e passou. E ele foi para casa, passaram vários dias, se passaram, e ele ali com aquele problema, os ferros já estavam meio soltos, eu ia ali fazer o asseio ali, limpar todo dia, e ele já não estava mais suportando, ele tinha saído do sistema do SUS e para voltar é outra coisa, né? Como ele foi para casa, acabou, saiu. Aí para voltar para fazer essa cirurgia, ia ser demorado, mas um belo dia, Cleide ouvindo, diga ouvindo uma ministração de uma mulher lá da Bahia, Vânia, e aquilo entrou dentro dela com uma força tão grande, amados, que ela se levantou e eu estava dando aula no Reminha nessa época, e ela começou a dançar, começou a celebrar, começou a declarar, vai acontecer, assim será, vai descer desse jeito. E no outro dia, mas não deu 24 horas não, menos de 24 horas, 11 horas da manhã, o telefone chega, Secretaria da Saúde. Esse Claudio falou o nome dele, não, é a irmã dele. Olha, diga a ele que tal dia, no mesmo dia, à tarde, a vaga dele está aqui disponível, traga ele para a cirurgia. Mas é assim que funciona. Mas a coisa foi resolvida em parte, porque quando chegou lá, o corredor cheio, lotado, de gente esperando por ler uma cirurgia também, muitos do mesmo jeito. Diga aí, 40 ou mais pessoas na fila. E agora? Diante dessa circunstância, o que fazer? Eu não recebi? Eu não criei? E agora? Mas tem que continuar crendo. Tem que continuar crendo. Criei, por isso falei. Nós cremos, por isso também falamos. Paulo está citando uma coisa lá do salmista. Aí o sobrinho dizia, tia, aqui é assim, assim, assado. Passa tanto tempo. Ela dizia, mas com vocês não. No outro dia ele ligava e dizia, olha, aqui está desse jeito, mas com vocês não. Não vai ser assim.
Mas a gente tem que ser teimoso, como diz o Herto, né? A fé teimosa. Aleluia. Mas ia estar assim, assim, assado. Mas com vocês não. Vai ser conforme foi estabelecido. Eu disse, eu criei, falei, será assim. Aleluia. Mas uma hora ela se levantou e disse, até sexta-feira. Aleluia. Até sexta-feira. Você tem que dizer até tal dia. Não passará desse dia. Aleluia. E quando foi nessa sexta-feira, o homem estava indo para a sala de cirurgia. Aleluia! Oh, você não se alegra não com isso, amado? Vocês acordaram? Acordem para a fé, meu irmão. Aleluia! Nós temos que sair dessa monotonia de vir para o culto, é mais um culto, eu vou dançar no louvor, aí quando passa da porta, aí a melancolia chega de novo. Não, amado, você recebe e passa a semana com isso. Aleluia! Temos que ser mais animados, empolgados, amados. Há uma palavra, amados, sendo liberada. Todos os cultos aqui a gente tem que se alegrar. Quando eu cheguei aqui, amado, na igreja, eu saía embriagado, eu não entendia, era novo. Eu saía embriagado, impactado. Meu Deus, que coisa! É isso que Deus tem para mim. Aí eu vivendo como aquela mulher, comendo das migalhas que caíam da mesa do Senhor. Mas se aquelas migalhas já faziam alguma coisa, imagine a palavra na totalidade. Aleluia! Ai, Deus amado, amado, muita coisa acontece na nossa jornada. Aleluia. O diabo não está satisfeito. Ele vai procurar atrapalhar. Mas fique firme. Fique confiante. As coisas vão acontecer conforme a palavra, aquilo que você libera. Pela fé. Ei, o mundo foi formado pela fé. Deus creu e falou. Diz que o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Havia trevas ali, não havia? A água, o Espírito. Era o que acontecia ali. Mas Deus disse, luz. O que foi estabelecido ali? A vontade de Deus. O que Ele disse, luz chegou. Amém? Aleluia. Eu não sei o que é que você está dizendo. Aleluia. Mas eu posso te aconselhar. Fale a palavra, mas ela vai funcionar na sua vida. Aleluia. Não viva só na esperança. A esperança é importante, sim. Ela anda alinhado com a fé. Mas a fé é hoje. Aleluia. A lei da fé, eu citei. Aleluia. Muitas vezes nós estamos confundindo, amados. Eu fico olhando. Há sentimento mental. Nós temos fé na mente, mas a fé tem que ser no coração. Amém. Aleluia. E muitas vezes, quando você libera uma palavra, meu Deus, eu oro tanto e não está acontecendo, você não está na fé. Está só em assentimento mental. Porque aquele que anda na fé, amados, embora não aconteceu ainda, ele diz, mas será assim, porque eu falei conforme a palavra, está em linha com a palavra, amado. Jesus disse, se alguém disser, meu Pai vai conceder. Quando Jesus ia para a cidade e passou e sentiu fome, foi na figueira lá ver se tinha frutos e nada tinha ali. E ele, amaldiçoou, falou. Mas as suas palavras, elas têm poder. Aleluia. Porque Jesus nos delegou essa autoridade. E ele falou, nunca mais coma fruto de ti. E foi embora para a cidade. No outro dia de manhã, quando voltaram, os discípulos ficaram abismados e viram lá a figueira que secou. Ele disse, vocês também podem fazer isso. Tudo é possível que crer. Você tem que crer. Aleluia. Você terá o que você disser. O que é que você está dizendo? O que é que você está falando?
Se você está dizendo, esse meu emprego, não é, esse meu emprego não vale a pena, mas não vai valer a pena mesmo não. Se você disser, esse carro é uma droga, é o pior que eu já tive, ele vai continuar sendo o pior. Eu até, outro dia, estava corrigindo. Esse carro já deu o que tinha que dar. Não, mas ele tem muito mais para dar. Muda a confissão. Se eu disser, esse carro já deu o que tinha que dar, ele vai viver no conserto, na oficina, quebrando. Aleluia. Obrigado, Pai, por este carro. Estou crendo para um melhor. Obrigado, assim será. Aleluia. Amém. Aleluia. Eu já estou confessando. Eu já estou crendo, amados. Aleluia. Porque eu estou confessando, eu estou crendo, eu não estou com dinheiro. Se eu tivesse com dinheiro, eu não ia crer. Eu ia lá e pagava e trocava. Quando eu fui comprar, foi o primeiro carro, financiado, né? Porque eu estava com um carro e queria trocar. E conversei com ela, vamos enfrentar essa e tal, vamos. E a gente determinou qual era o carro. É esse, vai servir para a obra, para o trabalho. E eu andava na rua, mas eu só via esse carro. Parece que a frota de Natal só era daqueles carros. Era uma estrada. Eu só via aquilo. Você tem que ver o que você quer. Aleluia. Fé é isso, amado. A fé vê. A fé vê, a fé fala, a fé age. E você tem que ver. O que é que você quer? Você começa a ver. Pela fé. E eu só vi esse carro. Era uma loucura. E um belo dia eu fui na loja, fui na Autobras. E lá estava o carro. Liguei para ela, digo, vai ter esse carro aqui. Eu ia fazer o pedido ainda, né? Mas tinha no estoque lá, né, na fábrica. Ela só fez dizer, pode fazer o pedido. Mas fiz o pedido, poucos dias chegou o carro. Aleluia. Chegou um carnezinho assim também, mas eu determinei. Eu digo, eu vou financiar só em 36 vezes. Dei a entrada, financiei em 36 vezes só. Aleluia. São 3 anos. Cheguei em casa, orei e disse, Senhor, obrigado por todas essas parcelas pagas. Nunca faltou. Mas eu acho que foi 2009 isso, né? Era quase R$1.000 naquela época. 900 e poucos reais. Mas eu digo, obrigado, Senhor, por tudo pago. Todas as parcelas pagas. E foi assim. A minha fé era para quê? Eu não tinha o dinheiro todo, eu disse fé e parcelei. Aleluia. Eu poderia, mas ter esticado mais a minha fé, eu digo, dinheiro venha. Mas eu ainda não cheguei nesse nível. O irmão Rega chegou nesse nível. Eu ainda não cheguei nesse nível. Dinheiro venha. Aleluia. Mas, amados, é assim que acontece. Uma vida de fé agrada a Deus. Aleluia. Isso pode ser em qualquer área da sua vida. A fé ela é do coração, ela não é da mente. Aleluia. Eu vou contar outra experiência, mano. Nosso casamento, quando eu a conheci, eu já conhecia a palavra da fé, ela não. Ela era da outra paróquia, eu não conhecia. E casamento. Vamos casar, e aquela ideia, e primeiro dia que vi um emprego, eu estava na situação meio complicada, mas tá, crendo. E veio abrir uma porta. E eu digo, vamos casar. Ela não tinha, a gente não tinha nenhuma reserva para a festa. Eu digo, a gente vai no cartório e tal, aquela coisa. Chegou uma doida, a cunhada dela doida lá, e disse, não, você não vai casar. Vai casar, vai ter festa. Mas eu não guardei dinheiro para isso. Mas a gente estava num culto, e o pregador parou a pregação e disse, Deus está me mostrando uma festa aqui, eu não sei se é aniversário, se é casamento. Ele está dizendo que está tudo feito, vai acontecer. A mãe dela olhou para ela. Quando terminou o culto, as pessoas vieram, essa palavra foi para você. Aqueles que conheciam a gente, essa palavra foi para você, foi para você. Mas, e saiu. Quem pensava só ia ali assinar um papel e tal, não. Foi uma festa grande. Deus providenciou, Deus abriu as portas, chegou. Quando eu conhecia a palavra da fé, que ela não conhecia, eu chegava para ela muito empolgado, contando as coisas. Essa coisa de novo convertido. A outra paróquia não ensinava dessa forma. Ela dizia, isso é coisa de novo convertido. Eu digo, eu estou animado com isso. Tomara que eu esteja sempre nesse nível.
de novo convertido. Ser assim é bom demais. Falando e acontecendo, amado. Aleluia. E aí a gente saiu, amados, e tudo foi pago. O interessante é que a mãe dela é quem chegou junto, né? Disse, eu vou tirar esse dinheiro aqui para pagar a mensalidade. A mulher lá dividiu, parcelou a festa. E o que houve? Terminou de pagar tudo, pronto. A mãe dela pensou em guardar o dinheiro. Cara, não está me fazendo falta, eu vou guardar. Fazer uma poupança. Quando chegou no mês seguinte, amado, o dinheiro sumiu. Não dava mais. Olha algo que Deus fez para aquele momento. Não faltou. Amado, se você perseverar na fé, não vai faltar. Não vai faltar. Eu posso garantir, eu não sei nem que hora é essa. Aleluia. Tem tanta coisa aqui ainda para falar, mas eu não vou deixar vocês com fome natural, não. Eu vou saciar a sua fome espiritual, mas você vai já para casa comer. Deixa eu ver o que eu posso mais passar. Aleluia. Como eu falei, para desenvolver a nossa fé requer um tempo. É um tempo de comunhão com a palavra, ouvindo a palavra, participando dos cultos. Mas se você está passando, se alguém que está aí ouvindo, está passando por um problema difícil, está apertado, vem para a igreja, vem ouvir a palavra. Aleluia. E em casa fale a palavra, porque vai surtir um efeito maior você falando. Amém. Aleluia. Nós não podemos nos conformar mais com um lanchinho da noite, do domingo à noite. Nós não podemos nos conformar só com isso, não. Nós temos que ter o nosso tempo em casa, diário, a nossa comunhão com o Senhor. Vai trazer os resultados. Só o lanchinho de domingo à noite. Certo ministro chegou para a mãe e disse, mãe, eu agora estou à frente disso, estou à frente daquilo, estou na linha de frente, estou na linha de frente aqui. É, meu filho, quanto tempo você está orando? 15 minutos? Você não vai resolver muita coisa não com 15 minutos. É no mínimo 1 hora por dia. Diga aí, o negócio é arrochado. Quer o ministério, mano? É arrochado. Quer estar na linha de frente? Almeja o episcopado? É arrochado. Mas é glorioso. Há uma graça. É 1 hora no mínimo de oração, mano. Eu fui estimulado a isso porque minha esposa sempre foi, de gostar de orar. Muitas vezes ela nem ia para a igreja, ficava orando. E quando eu a conheci, a gente começou nessa pegada, evangelizando, orando. Tinha os congressos, a gente ficava no setor no grupo de oração, intercedendo. Então fui estimulado a isso. E em casa, muitas vezes, tem muita coisa para fazer, mas aí ela veio, vamos para cá, para a palavra, vamos ter o nosso devocional. Nem sempre foi assim. Nem sempre. Mas no andar da carruagem, como diz, a gente vai se aprimorando, a gente vai crescendo. Aleluia. Estou concluindo. Estou meu tempo ali, já estou concluindo. Aleluia. Glória a Deus. Provérbios 18, 21 diz, a morte e a vida estão aonde? No poder da língua. O que bem a utiliza, comerá do seu fruto. Então você tem que saber o que sai dos seus lábios. Aleluia. Você comerá dele. Aleluia. Palavras, amados, elas removem montanhas e árvores. E é a lei da física que Jesus chega e muda tudo. Palavras são poderosas para transportar montanhas, árvores. São sim, amados. Jesus disse, palavras elas removem montanhas e árvores. Jesus, ele superou a lei da física aí. E ele nos ensina, palavras são poderosas o suficiente para mover a matéria física. Aleluia. Ei, a palavra que você tem dentro de você é suficiente para remover a matéria física. Para mudar as coisas. Aleluia. Suas palavras e crenças são forças invisíveis que afetam tudo ao seu mundo, ao seu redor. Você é o único que dá substância ao seu mundo através das palavras.
É preciso fé na palavra de Deus para acreditar que você pode ter o que disser. Marcos 11, 23, né, é algo que mudou a vida do irmão Reagan quando ele estava enfermo. Marcos 11, 23. Palavras, elas carregam energia, elas carregam poder. Você chegar num ambiente onde houve uma confusão, amado, você percebe. Está no ar aquilo. São partículas que ficam ali. Você percebe. Aleluia. O ambiente fica impregnado daquilo. Então precisamos falar o que é certo. Aleluia. E Marcos 11, 23. É preciso fé na palavra de Deus para acreditar que você pode ter o que disser. Como é possível palavras mandar uma montanha para o mar? Mas é possível. A palavra de Deus é o poder de Deus em operação. Aleluia. Jesus, ele falou que toda a matéria responde à fé e às palavras. Aleluia. Você pode mudar o ambiente que você vive. Se nós falarmos somente o que nós estamos vendo, amado, vai ficar naquilo. Mas se nós começarmos a falar o que cremos, vai acontecer, as coisas vão mudar. Aleluia. Encerrou meu tempo, amém? Vocês foram abençoados? Amém? Glória a Deus, obrigado a todos. Pai, eu te dou graças em nome de Jesus pela tua palavra que foi liberada. E nós acolhemos no nosso coração, nós guardamos, Pai. Eu sei que no momento oportuno, Pai, ela surtirá o efeito. Obrigado, Senhor, porque a tua palavra jamais voltará vazia, antes ela cumpre o que lhe apraz e há de prosperar naquilo a qual ela foi designada. Eu te dou graças em nome de Jesus. Amém? Pastor Lenilson?